Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de ciências e hoje nós vamos ver, sobre o nosso corpo e o ambiente. Vamos ver sobre os nossos sentidos e cada órgão responsável por cada um, tá bom? Então, nós vamos abrir o nosso livro na página 114, onde nós vamos observar aí uma imagem, uma figura, onde as crianças elas estão na escola e estão, aí tampando a visão de um amigo, aonde esse amigo ele deve descobrir, os objetos que ele está tocando sem ver. Então, sem ver, ele vai poder descobrir o que ele está tocando. Será que isso é possível? Então a gente consegue aí identificar as coisas, identificar os objetos sem precisar ver, apenas, no toque, apenas pegando com a nossa mão. Então, ver um cheiro, ouvir uma cor. Isso parece estranho? Pode soar estranho, exagerado, mas será que é possível, por exemplo, reconhecer objetos sem usar olhos? Observe a situação apresentada abaixo e vamos ver, Então, como eu falei para vocês, a imagem aí está mostrando, eles fazendo essa atividade, está com o olho vendado e pegando os objetos para poder adivinhar o que ela está sentindo. Então, vamos responder as 3 questões abaixo. É possível descobrir com os olhos vendados quais objetos estão sobre a mesa? Então, foi o que eu falei, ela não precisa ver, ela apenas vai tocar para poder identificar cada objeto. Se você tivesse com os olhos vendados, como faria para diferenciar uma borracha de um lápis? Que partes do corpo você usaria? Como você faria para descrever um apontador para uma pessoa que nunca viu esse objeto, Então, o que você falaria para uma pessoa que nunca viu esse objeto antes? Como que você iria falar que é um apontador? Aí você vai escrever, tá bom? Na página 115, nós vamos ver os nossos sentidos e também cada órgão responsável por cada sentido. Aqui eu fiz o desenho, para vocês, dos olhos, do ouvido, a orelha, mas na verdade é o ouvido lá dentro da nossa orelha, a língua, sempre a gente vê a boquinha, mas na verdade é a boca porque a língua está dentro da boca, mas o responsável por esse sentido é a nossa língua. Nós temos a mão, a pele, quando a gente, sente as coisas, e nós temos o nariz. Então, esses são os órgãos responsáveis. Os sentidos que cada órgão ele é responsável, o órgão dos olhos, é o nosso órgão. O sentido, relacionado a ele é a visão. Por que a visão? Com os olhos a gente consegue ver, a gente enxerga. Então, a visão é o sentido e o órgão é o olho, tá? Então, temos o ouvido é o órgão. A audição é o sentido. A língua é o órgão. O paladar é o sentido. Aqui nós temos a mão, mas também pode ser o braço, Pode ser a pele, tá? Então, se alguma atividade tiver a pele, tá certo, porque o tato é o sentido onde a gente sente, as coisas. Então, se a gente sente frio, se a gente sente calor, se a gente consegue apalpar, pegar as coisas, objetos, então é com o tato. E por último, o nosso nariz, O órgão é o nariz e o olfato é o sentido, tá bom? Então, é a visão, a gente tem os olhos para ver, a audição, o ouvido para ouvir, o paladar, a língua para poder sentir os gostos, Se é salgado, se é doce, se é amargo, se é azedo, é a língua. O tato, como eu falei para vocês, que a gente sente aí as coisas, se a gente sente frio, se a gente sente calor, se a gente consegue pegar as coisas, sentir as coisas, Se é macio, se é duro, tá? E o olfato, que a gente sente o cheiro, se a gente sente cheiro bom, se a gente sente cheiro ruim, Então, aqui está os órgãos e os sentidos. E cada um, que a gente sente, para que a gente usa. Então, na página 115, vem falando também sobre isso. Então, tem um texto e depois tem 3 atividades. A todo momento, recebemos informações do ambiente sobre o que está à nossa volta.
Essas informações são percebidas pelo nosso corpo, por meio dos nossos sentidos. Então, ouvimos sons com as orelhas, né? Com o ouvido. Vemos imagem com os olhos, né? Então, é a nossa visão, os olhos. Sentimos cheiros com o nosso nariz. E os gostos com a nossa língua. A pele, viu? Como eu falei com vocês. Então, nem sempre a gente vai ver a mão, né? Então, a gente também vai ver sobre a pele. A pele nos permite ter sensações quando tocamos ou somos tocados. Quase sempre usamos mais de um sentido ao mesmo tempo, né? Então, se a gente tá comendo alguma coisa, a gente pode usar aí mais de um sentido, né? A gente pode sentir o olfato, né? Para sentir o cheiro da comida. E também a gente vai usar o paladar, né? Pra gente sentir o gosto. Então, a gente pode usar mais de um sentido, né? Ao mesmo tempo. Orelha, olhos, nariz, língua e pele são os órgãos do sentido, foi o que eu falei com vocês, né? A gente tem os órgãos e a gente tem aí os sentidos, né? Que é referente aos órgãos, tá? Então, aí no número 1, você vai responder. A menina, né, ela tá aí olhando a chuva, a tempestade, e a menina está atenta à janela. Que informações ela recebe do ambiente? O que ela está conseguindo aí ver através da janela? O que está acontecendo do lado de fora? Aí você vai escrever o que está acontecendo aí do lado de fora da janela. Número 2. Os sentidos nos ajudam a perceber situações de perigo. Converse com a turma como o menino percebeu a situação de perigo. Que sentido ele usou? Então, né, ele está aí andando com a mãe dele, e quando ele chegou dentro de casa, ele percebeu o cheiro de gás. Ele falou que estava com cheiro de gás. Então, você vai falar qual o sentido que ele usou quando ele sentiu o cheiro do gás, tá bom? Número 3. Apresente exemplo de como prevenir acidentes usando o sentido, né? Então, como o menino, aí ele percebeu que estava com cheiro de gás, quais são os outros, né, sentidos que a gente pode usar para poder prevenir acidentes? Aí você vai escrever, tá bom? Bonitinho, com uma letra bem pequenininha para poder dar aí na atividade número 3, tá bom? E na página 116, nós vamos ver sobre a visão e a audição, né? A visão aí permite que você enxergue e leia, por exemplo, o que está escrito nessa página. A audição permite que você escute o que os colegas falam, entre outros sons, né? Então, a visão, a gente consegue ver televisão, ler um livro, né? Olhar a paisagem à nossa volta. Então, a visão é o órgão, né, aí dos olhos e o sentido da visão, tá bom? Já a audição, né, nos permite ouvir os sons à nossa volta. Se está chovendo, a gente consegue ouvir o barulho da chuva. Se tem passarinho cantando, a gente consegue ouvir. A gente escuta a televisão, né? Então, quando a gente vê a televisão, lembra lá que a gente leu que a gente consegue usar mais de um sentido, né, de uma vez? Então, quando a gente vê a televisão, né, a gente tá aí vendo, né, usando o sentido da visão e também a audição, porque a gente está ouvindo. A mesma coisa acontece quando vocês estão assistindo um vídeo, né, quando estão assistindo a aula, vocês estão me vendo e vocês estão me ouvindo. Então, aí vocês estão usando, né, dois sentidos, certo? Da visão e da audição. Vocês estão vendo e vocês estão ouvindo. Então, vamos ver um pouquinho sobre a visão. A visão é o sentido que nos permite perceber o tamanho, a forma, as cores e a distância de tudo que está em nossa volta. Os olhos são os órgãos da visão. Para formar a imagem, eles precisam receber luz. Por isso, não conseguimos enxergar bem em ambientes muito escuros, onde há pouca luz. Quando algo cai sobre o olho, como um cisco, a sensação é de grande desconforto. Os cílios são pelos que ajudam a proteger os olhos, né? Então, os cílios, esses cabelinhos que ficam aqui, eles ajudam a proteger os nossos olhos, justamente para as coisas, né, não entrarem dentro dos nossos olhos, tá? Então, aí, ó. A audição. A audição é o sentido que nos permite perceber os sons. As orelhas são os órgãos responsáveis por esse sentido. Os estímulos dos sons que chegam às orelhas são
conduzido para o interior, né, lá para dentro do corpo. A cera e os pelos que existem nesse órgão evitam a entrada de sujeira e de pequeno organismo no corpo. Sons são muito altos. Os sons muito altos podem prejudicar a audição e causar dores de cabeça, irritação e dificuldade de concentração, né? Então, como eu falei para vocês, a audição nos permite, né, ouvir tudo que está à nossa volta. Então, aí no número 1, feche os olhos e cubra a orelha com as mãos. Imagine que você não vê nem ouve nada. Converse com o colega. Que informação do ambiente chega até você? Então, aí você na sua casa, você vai fechar o seu olhinho, tampar o ouvido com a mão e aí você vai ver se você vai conseguir perceber alguma coisa na sua volta, o que está acontecendo na sua volta, tá bom? Então, você também vai realizar uma atividade, né, de pesquisa, no caderno de pesquisa, vai colocar a cabeçalho, a data de hoje, e você vai pesquisar pessoas usando os sentidos, né? Por exemplo, da visão, pessoas lendo um livro, vendo uma revista, vendo televisão, do paladar, comendo sorvete, comendo uma bala. Então, né, o tato se abraçando, né, porque o tato, né, quando a gente sente, então se abraçando, né, as pessoas com frio, a pessoa com calor. Então, você vai fazer uma pesquisa com as pessoas, né, usando aí os sentidos, tá bom? Então, a nossa aula foi até aqui. Qualquer dúvida para realizar a atividade, só deixar no comentário que eu estou aqui pronta para poder ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.